Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com a atriz Marilda Carvalho. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado a vocês pela gentileza do convite. Muito obrigada. Bom, antes da gente falar da parte artística, né, da sua carreira artística, vamos falar um pouquinho da sua infância, né? A senhora é nascida em Suzano? Suzano, eu nasci em Suzano e nós ficávamos assim numa época em que a gente ficava entre lá e aqui, Jacareí, porque a família do meu pai era toda daqui, né? E da minha mãe é de Mogi. Então a gente morava um pouco aqui, um pouco lá, aí dependendo, meu pai vinha trabalhar para cá, vinha trabalhar todo mundo para cá, dependendo para lá, ele ia para lá. E assim foi até os meus 11 anos, mais ou menos, que daí nós mudamos aqui para Jacareí definitivamente, né? O que você lembra da sua infância? Como é que era Jacareí da sua infância? Ai, eu gostava muito, muito, porque nós morávamos ali na Prudente de Moraes. E ali tinha muitas adolescentes, assim, da minha idade, né? E a gente, todo dia, a gente se encontrava na rua, e ali, na esquina, e ali era chamado de ruinha. Então, nós todos encontrávamos, os amigos que eram de outras ruas iam ali, e ali a gente ficava conversando, né? A gente brincava muito de bola, então era muito divertido, era muito gostoso estar com todos eles. Foram momentos em que a gente ficou mais conhecido aqui, conhecia mais pessoas, frequentávamos ali o Trianon, né? E era na época do basquete, que estava bem, e a gente não perdia. Com o Biratã, era muito bom, né? Com o Biratã, nossa, éramos torcidas, assim, a gente conhecia muitas pessoas que também tinham essa torcida, né? Era um grupo bom. O seu pai fazia o quê, profissão? Ele era operário, né? O meu pai, no final da vida dele, ele trabalhava ali no Trianon, na portaria, né? Depois que ele já tinha aposentado e tudo, foi trabalhar, era ali. Ele já era separado da minha mãe na época, mas a gente ia lá e se via, a gente morava próximo. Mas ele foi lá, acho que muita gente vai conhecer ele, Matias, o nome dele. É uma família grande a sua? A senhora tem muitos irmãos? Somos 4 mulheres. 4 mulheres? E uma de nós era a Meire, que era minha irmã, que ela tinha uma deficiência mental, ela tinha idade mental de 1 ano e meio e era a segunda filha, eu era a quarta, a caçula. E também foi uma vida muito feliz, graças a Deus. A sua carreira como atriz começa de que forma? Eu, quando ainda morava em Suzano, tinha um padre que ele tinha um grupo que primeiro era um coral. E daí tem um dia de teste. Eu tinha ali os meus 8, 9 anos, eu queria muito participar, e daí fui fazer o teste. E ele me convocou para o teatro, que ele ia começar um grupo de teatro. E então nós fizemos um teste para ver qual personagem você pegaria, e eu peguei o personagem principal. E daí fomos para São Paulo e alguns lugares assim para apresentar, e nossa, aí eu me apaixonei. Daí na escola eu também comecei já a fazer, ainda também em Jacareí, em Suzano, comecei a fazer teatro na escola. Também pegava personagens muito bacanas, e tinha um professor que falava para mim: nunca desista, siga em frente, não deixa que a vida se separe do teatro. Me separou por um tempo, depois de casada, só que eu voltei aqui, já morando já há um bom tempo aqui em Jacareí. Eu fui fazer o ECC, Encontro de Casais com Cristo, e eu cuidava dessa parte, né? E foi ali por muito tempo, inclusive quando eu tirei meu DRT, o trabalho que eu fiz lá colaborou para eu conseguir também, né, como experiência para fazer o teatro. Daí eu comecei, nós tínhamos uma livraria ali como chama ali? Aquela ruazinha, era
Era um lugar novo que estava abrindo aqui. E eu falei, um lugar legal para montar. Só que aqui não deu certo a livraria. E quando eu saí da livraria, eu falei pro meu filho, agora que eu vou fazer? E ele falou para mim, vamos fazer teatro. E daí fomos na Fundação Cultural e eu comecei a fazer curso de teatro lá. Daí de lá fui para São Paulo, fiz Célia Helena, fiz mais outros cursos por aqui também, fiz com o Mendel, fiz em vários lugares, tenho bastante cursos. E aí comecei a trabalhar, a primeira peça que eu fiz foi o Nelson Rodrigues, Perdoa-me por Me Traíres. Eu era, a minha personagem foi o meu primeiro espetáculo, eu já tinha DRT, com um DRT. Não, acho que é isso, que eu não tenho certeza se eu tinha DRT na época. Mas era um personagem que tinha duas falas. Tá na hora da homeopatia e depois falava meu amor. Mas eu não saía de cena. Eu ficava o tempo todo e ela andava, ela via o que acontecia. E essa personagem ficou muito marcante, todo mundo gostou muito dessa personagem. E daí, depois, essa foi a primeira, depois chegaram outros que eu fiz curso também em São Paulo com Moisés Miaskovski. Fizemos curso lá, depois ele chamou pra gente fazer uma peça com ele, inclusive a Ana Maturano estava comigo. Fizemos também O Defunto, do René de Obadiah, que era uma peça... um teatro mais impossível, sabe? De ideias diferentes que fazia com que as pessoas olhassem a visão para um outro lado. O René de Obadiah trabalha muito assim. Aí teve também peraí, tantas que nesse retorno que a senhora falou que ficou um tempo afastado e voltou quando a senhora falou com o seu filho, né? Esse retorno já tem quantos anos? Uns 10 anos ou mais? Olha, eu tenho, esse ano, tirando a época de que eu era mais jovem, eu estou fazendo 25 anos de teatro. 25, então foi ano 2000, então. Foi por aí. Eu acho que nesse tempo que eu estou contando, pega um pouco do tempo que eu trabalhei na igreja também, né? Agora, na Fundação Cultural eu comecei em 2002, né? 2002. Daí eu tirei 2 anos, acho que menos de um ano eu tirei DRT, né? E então eu tô contando, daria mais que 25 anos se eu contasse mais tempo, mas contando numa época que eu estava mais voltada mesmo para um teatro mais bem estruturado, 25 anos. E nessa volta sua, antes de a senhora voltar para o teatro, a senhora sentia falta de se apresentar? Como é que era a sua rotina antes dessa volta? Eu lembro quando criança, eu sei que você está pedindo mais para frente, mas quando criança, eu lembro que quando eu ia brincar com uma amiga, eu sempre gostava de fazer cenas. Então eu abria meus braços, eu falava, sabe? E isso foi chegando, porque quando eu comecei e para retornar, quando meu filho falou, vamos fazer teatro, eu falei, aquilo me veio como Você acha que eu, aqui nos meus 40 anos, eu vou começar um teatro com um jovenzinho? Aí a pessoa, não se preocupe, isso não tem problema. E para mim foi uma retomada com muita expectativa, sabe? Porque eu nunca fiz teatro prevendo um olhar assim de alguém que já entende alguma coisa. Eu fazia por estímulo, não tinha feito curso, nada, por estímulo meu mesmo, sabe? E ali já mudou um pouco essa característica, né? Então me deixou mesmo com muita expectativa, foi muito bacana. Você não ficou com receio de voltar depois de tanto tempo? Fiquei. Ficou? Fiquei porque eu ia começar um curso de iniciante, né? E o meu pensamento era que esse iniciante eram crianças, jovens mais novos. Eu falei, como é que eu vou? Vai ficar muito esquisito. Meu filho me levou, não é bem assim. Daí me levou na fundação, ela está preocupada com isso. E eles falaram, não, tem pessoas da tua idade também, pode ficar tranquila. E quando foi, tinha mesmo, era mais da minha idade. Mas da minha idade não, tinha mais jovens, né? Mas também tinha pessoas da minha idade, então me relaxou um pouco. E essa sensação da volta, o primeiro dia de apresentação da peça, a senhora lembra?
primeiro dia da peça foi Perdoa por Me Traíres. Eu queria fazer tudo muito certo, sabe? Eu ouvi o diretor e eu achava que eu não podia desobedecer em nada. E ele não me dava um feedback para dizer, você tá bem. Então eu me sentia insegura. Você tá bem, vai bem, não se preocupe, é assim mesmo. E eu ficava, será que tá bem? Ele falou que tá bem, tá bem. Claro que isso quando a gente começa, né? E depois que a gente pega mais força, a gente fica mais segura. Mas a insegurança acho que é o que mais segura. Acho que sempre, pegava. Né? Até hoje a senhora sente frio na barriga quando vai começar. Sim. Sim. Paulo Altran dizia assim: no dia em que eu não senti mais o frio na barriga, é porque eu estou morto. Então, todo artista, eu acredito que não é só nós o teatro, mas todo artista, ele sente. Porque você sempre fica na expectativa. Vai sair como estou esperando, tá? Vai dar certo. Ai. Mas quando você entra, pronto. Quando vai andando as coisas, você já esquece, já está indo. É muito interessante. A gente sente isso como se fosse uma forma de te empurrar, sabe? A insegurança do início não é nem insegurança, essa dorzinha na barriga é um sentir que sou teatro, sou atriz, né? E faz parte, vamos que vai dar certo. E a gente vai dar certo mesmo, graças a Deus. Pra gente fechar esse bloco, a senhora falou que teve uma livraria aqui em Jacareí, né? A senhora trabalhou com outras coisas também, não? Eu tinha, antes da livraria, eu tinha uma papelaria. Ali perto da meu Deus, eu já faz tanto tempo que eu não lembro o nome de nada. Ficava num lugar meio movimentado. E daí eu fechei a papelaria para abrir a livraria. Que o meu sonho era fazer com que todo mundo se lesse, mas foi meio difícil. Eu entrei bem numa situação meio difícil, mas eu acho que tudo faz parte da história, né? Tá certo. Passa por essas experiências. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.